Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vida do Mundo e hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês me fizeram. Eu postei uma foto no Instagram pedindo para vocês me fazerem perguntas relacionadas a livros e leituras. Lembrando que eu já fiz um vídeo sobre minha formação, eu já fiz um vídeo sobre como me tornei leitora, já fiz um vídeo sobre para ler em outro idioma. Eu também já fiz um vídeo sobre ler mais, como ler mais, spoilers e tudo mais. Eu vou deixar todos esses vídeos aqui embaixo, listados aqui embaixo. Mas, apesar disso, muita gente fez perguntas que eu já havia respondido nesses vídeos, né? Mas tudo bem, eu sei que eu respondi muita coisa, assim, esporadicamente, não só nesses vídeos, mas em vídeos aí dispersos. Eu sei também que ninguém é obrigado a assistir todos os vídeos, né? Por isso eu vou retomar, vou tocar em todos os pontos que vocês falaram, vocês me perguntaram. Mas para as questões que eu já respondi antes, eu vou responder bem rapidamente, tá bom? Porque aí se vocês tiverem alguma dúvida, eu indico em que vídeo eu tô comentando mais. Certo? Eu provavelmente vou dividir esse vídeo em duas partes. Na verdade, eu dividi em três partes aqui, né? Eu não vou falar o nome de quem perguntou e tudo mais, porque eu fiz uma categorização por assunto, né? Vocês vão se lembrar que eu sou bibliotecária, eu organizo as coisas por assunto. Então, assim, eu vou falar primeiro das perguntas aleatórias que me fizeram sobre vida pessoal, algumas coisas aleatórias. Depois eu vou falar sobre leitura. E aí talvez eu faça um outro vídeo, eu divida, né? Vamos ver o tamanho que isso vai ficar. E aí eu faço um vídeo só falando de livros, porque aí me perguntaram um monte de coisa. Livro favorito de filosofia, isso, aquilo. E aí eu faço a parte, mostro os livros e comento um pouco, tá bom? Só para esse vídeo não ficar muito longo. Então assim, vamos ver perguntas aleatórias que fizeram a meu respeito. Então assim, perguntaram da minha formação. Já fiz um vídeo sobre isso, minha formação e blá blá blá, que eu falo um monte de coisa. Mas eu vou informar para quem não viu o vídeo, eu sou formada em biblioteconomia, letras, português e francês, mestrado e doutorado, ciência da informação. E ciência da informação não tem a ver com informática. Ciência da informação é uma ciência que faz parte das ciências sociais aplicadas e é uma área que abrange biblioteconomia, museologia e arquivologia. Minha área de concentração é informação e cultura. Então, assim, nada tem a ver com tecnologia, como muita gente pensa. Agora, mais detalhes sobre isso no vídeo sobre minha formação. Idiomas que fale, qual é seu interesse de aprender. Então, eu fiz aquele vídeo para ler em outros idiomas e lá eu expliquei melhor isso. Mas, eu, assim, falar fluentemente, eu, às vezes eu acho que não falo nem português fluentemente. Mas conheço, né, razoavelmente bem. Além de português, é claro, francês, inglês e espanhol. Como eu sei esses idiomas? Fiz letras francês, como eu acabei de falar, e inglês e espanhol eu estudei em escola de idioma. Eu leio um pouco em italiano também, aí já respondendo outra pergunta, se eu tenho interesse de aprender outros idiomas, conhecer outros idiomas. Como eu já conheço português, francês e espanhol, para o italiano é só um passinho. Então, assim, eu tenho vontade de aprender mais italiano. Eu já leio, assim, já leio e entendo bem. Mas, assim, não posso dizer que conheço bem o idioma, porque não é verdade. Agora, o outro idioma que eu tenho interesse em conhecer apenas para ler, porque eu acho uma língua muito difícil para falar, é alemão. Isso me veio quando eu fui na casa do Goethe, em Frankfurt, e lá não tinha nenhuma legenda, nada escrito em outro idioma que não o alemão. Então, assim, não tinha nada em inglês lá pra eu ler, não tinha nada. E eu fui, assim, lá lendo, vendo tudo aquilo, tinha umas páginas do Fausto, nada em inglês. E aí eu fiquei muito frustrada, eu me senti uma analfabeta. Aí nessa região, assim, Alemanha, os países lá do leste europeu, o alemão é muito falado. Então, assim, você se vira muito bem nesses países falando alemão. E eu não tenho a pretensão de falar, mas eu gostaria de estudar pelo menos para ler em alemão, certo? O que eu faria se eu tivesse um ano sabático? Faria assim, me concentraria em três coisas. É claro que eu faria um monte de coisa, né? Eu faço muita coisa, eu não sei ficar à toa, não sei se vocês já perceberam isso. Mas aí eu faria três coisas que eu gosto muito, que é viajar, ler e ver filme. Ou seja, acabei de citar três formas de viajar. O que mudou na minha vida depois do canal? O que mudou?
Mudou é que eu entro em contato com outras pessoas do Brasil e até do mundo por meio da literatura. E assim, eu criei esse canal por falta de interlocução, né? Você não tem muito com quem falar, conversar sobre literatura hoje em dia. E de repente eu tenho contato com vocês que estão em outro lugar do país, às vezes outro lugar do mundo, tem gente de Angola, de Portugal, trocando ideias comigo, me sugerindo coisas sobre literatura. Então eu acho isso o máximo. Foi mais isso que mudou. É claro que tenho mais coisa para fazer agora, né? Porque eu tenho que gravar os vídeos, eu tenho que ler mais, eu tenho que muito mais. Mas é uma coisa que me agrada muito. Eu gosto do contato com vocês, eu gosto de ter que ler mais por conta disso. Equipamentos e programas de edição. Vocês podem perceber que eu sou um fiasco nisso. Eu não ganho dinheiro com o YouTube, então também não quero investir. E acho que talvez nem precisaria investir tanto, se eu soubesse fazer alguma coisa de edição e tal. Mas vocês já perceberam que se não for pelo conteúdo, vocês não têm razão para me assistir aqui, né? Porque eu não tenho nenhum recurso de edição, não tenho nada. A minha câmera é uma Nikon D3200, acho que isso é uma semi-profissional. E eu não tenho aqueles ring lights, não tem nada disso, né? Tem uns refletores aqui, meio paranauê, sabe? Gambiarra, mas não tem muita coisa. Edição, é ridícula a minha edição, eu preciso até melhorar isso. Eu uso o Movie Maker, né? Então, assim, aqueles recursos básicos de cortar vídeo e tudo mais. Mas eu sei que eu preciso ter um editor melhor, pelo menos isso, mas assim, eu preciso aprender a usar, isso vai tempo, né, gente? Aí eu tenho que escolher, ou eu preparo o conteúdo, ou eu aprendo o tempo, né, que eu tenho, eu aprendo pra melhorar essa parte, né? Um dia, eu espero ter mais tempo, um dia talvez eu me aposente, se é que vai haver aposentadoria até lá, enfim. Eu tenho 2 trabalhos, vocês sabem, eu tenho 2 empregos além do blog, que eu publico muito lá, e além desse canal, além da vida, né? Mas aí eu vou falar sobre isso depois que perguntaram como eu me organizo, mas eu explico. Aí eu tenho uma aluna, a Kelly, que segue esse canal e ela também tem um canal no YouTube e ela pede dicas sobre o canal, também sobre literatura, leitura, o canal dela. A minha dica é você falar sobre o assunto que você gosta. Só se você puder falar sobre o que você gosta, vai ser melhor. Porque você vai falar com mais propriedade, você não vai sofrer para falar a respeito, porque você vai procurar se desenvolver mais, vai ser menos pesado. Então assim, para falar sobre o que você gosta, você vai ter que fazer mais do que você gosta. E se você vai ter que fazer mais e você gosta, você vai sofrer menos. Eu acho que é isso, é a minha lógica, é a minha dica. Aí tem uma pergunta que eu sei bem quem fez, foi o James Thiago, que é para eu falar sobre movimentos de leitores que tentam dar visibilidade a autoras, mulheres, LGBTs, enfim, grupos, né, minorias, movimentos que tentam incensar, dar visibilidade a minorias. Eu tava pensando em responder essa pergunta, James, mas assim, eu acho que eu tenho bastante coisa para falar sobre isso, então acho que eu vou gravar um vídeo só sobre isso, tudo bem? Eu gravo um vídeo à parte, aí eu comento mais, tá bom? Tenho bicho de estimação? Não. Eu amo cachorro, adoraria ter cachorro, mas eu não tenho condições de cuidar de bicho nenhum. Não tenho condições de cuidar nem de mim, não cuido nem de mim direito, imagina dos bichinhos. Então assim, ter pra não cuidar direito, prefiro não ter, né? Não tô aqui pra judiar de ninguém, nem de bicho. Maior saia justa da vida. Fiquei pensando sobre essa pergunta e eu não consigo me lembrar de nada, assim, porque eu entendo saia justa como uma situação constrangedora, que eu me meti numa confusão, assim, que me constrange. Eu não sei se eu tenho uma compreensão bem boa deste termo, mas uma situação em que eu tenha me sentido muito constrangida, não me lembro. Mas eu tenho situações de sufoco para citar. Eu tenho várias de viagens, por exemplo. Eu poderia fazer um vídeo só sobre isso. Assim. Os apuros que eu passei em outros países por ignorância sobre alguma coisa, pelo sistema de funcionamento, enfim. Em Angola, da última vez, eu sofri horrores por conta de um episódio específico. Em Londres, Bélgica. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre isso, tá? Porque se for contar cada uma dessas coisas, vai demorar. Então essas foram as perguntas aleatórias. E pense que só a partir das perguntas aleatórias, já prometi 2 vídeos a mais. Então
Bom, mas para eu fazer esses vídeos, vocês têm que dizer se querem vídeos sobre os movimentos, que o James perguntou, e sobre as saias justas, os apuros que eu passei no exterior. Vocês comentem aqui embaixo. Se vocês comentarem, eu faço. Se não, né, com o tempo que eu tenho, eu não vou ficar fazendo vídeo sem vocês terem interesse, certo? Agora eu vou falar um pouquinho sobre leitura. E sobre leitura é mais sobre os meus hábitos. Muita gente pergunta muita coisa. Em 2 vídeos eu comentei bastante sobre isso, mas bora lá. Tem perguntas inéditas também. Perguntam sobre o meu ritmo de leitura. Bom, gente, eu leio quando dá. Agora que eu tenho 2 empregos. Eu nunca estipulei quantidade de páginas, nem estipulei, assim, carga horária para ler. Mas eu sei quando, em que período do dia eu rendo mais. Então, assim, para todas as perguntas aqui, quase todas, eu vou falar uma coisa. Você tem que se conhecer bem. Você tem que saber como você funciona. Porque muita gente me pede dica, como dar conta disso, como você faz tanta coisa, como você lê tanto. Eu nem leio tanto assim. Eu lia mais, vocês sabem. Quando eu tinha um emprego só eu lia mais. Mas agora não dá. Mas qual é a questão? Você tem que se conhecer. Você tem que saber como você funciona. Por exemplo, o meu melhor horário para ler é de manhã. Na cama ainda, antes de levantar. Porque eu sou uma criatura diurna. Eu funciono muito bem pela manhã. Eu acordo de madrugada. Para mim é sofrido fazer coisas de noite. Mas eu leio à noite também. O que é sofrido fazer à noite? Qualquer esforço físico à noite. Então, eu sou diurna. 5 horas da manhã meu cérebro tá a mil, assim. 5, 6 horas. Eu acordo de madrugada. Eu durmo pouco, assim. Quando eu durmo muito é de 5 a 6 horas. Eu não preciso de muitas horas para dormir, para ficar bem, né? Claro que há limites. Mas assim, eu sou uma pessoa que consegue funcionar até sem dormir. Eu posso passar a noite em claro que eu funciono. Fico um pouco lerda, mas funciono. Se eu dormir 2 horas, muitas noites eu durmo só 2 horas, 3 horas, porque eu sou preocupada com muita coisa para dar conta. Mas eu funciono bem. De manhã, assim, as melhores questões, respostas de tese, problemas eu resolvo pela manhã. À noite, eu consigo trabalhar? Consigo. Eu consigo dar aula, eu dou aula de noite. Mas o meu intelecto, parte intelectual, cérebro funciona. Corpo, eu não posso fazer, por exemplo, exercício físico de noite, eu não consigo. Eu tenho uma discrepância, um desequilíbrio entre energia física e energia mental. Eu tenho muita energia mental, física nem tanto. Isso porque eu também tenho um problema de saúde grave, que eu tenho lúpus. Então, assim, eu tenho uma doença sistêmica, o sistema imunológico é meio capenga. Então, vocês podem ter visto que em muitos vídeos, às vezes, eu estou muito cansada. Vocês percebem isso pela minha fala. Eu imagino que vocês percebem, porque eu assisto às vezes e eu falo, nossa senhora, né? Tá uma coisa terrível. Mas, assim, eu faço tudo que tem que fazer, né? Apesar disso. E aí eu sigo em frente. Mas tô falando isso por quê? Ah, sim, porque a gente tem que se conhecer. Então, assim, eu sei que de manhã eu vou conseguir ler mais. Então eu leio de manhã. Então, eu sei que se eu acordar depois das 4h30 da manhã, eu não vou dormir mais. Tá na hora de levantar? Não tá na hora de levantar. Aí eu leio, certo? Eu sei que pra muita gente isso parece um absurdo. Eu sei, cada um funciona de um jeito. Tem gente que é noturno. Pra mim parece um absurdo a pessoa estudar de madrugada. Pra mim não dá. Mas tem gente que consegue. É ótimo que cada um seja de um jeito. Não há erro nenhum nisso. Não há um certo ou outro errado. As pessoas são diferentes. Sempre defendi a diferença. Então você tem que saber como você funciona. Para você começar a se organizar. E aí eu já respondo uma outra coisa. Você tem que saber administrar seu tempo. Eu já respondi, eu já falei isso em outro vídeo. Mas você tem que saber administrar seu tempo, né? Então assim, as redes sociais são infernais? São infernais. Um aluno meu falou, professora, é uma escravidão. Eu falei, escravidão não, é servidão voluntária. Vocês acessam porque querem. Vai ficar sem acessar? É possível. Tem que ter perfil? Não tem que ter perfil, mas todo mundo tem, você quer ter, ok, problema nenhum nisso. Por que não estipula um horário para entrar? A gente sabe, se a gente entra, a gente não faz mais nada, a gente fica, é um link, é outro, é outro. Estipula um horário. Porque hoje ninguém tem tempo para tudo. Ninguém tem tempo para tudo. A gente só faz o que prioriza. Se você priorizar a leitura, você vai conseguir ler, sabe? 15 minutos no dia, depois meia hora, assim vai. Então assim, eu leio de manhã, eu leio no metrô,
Aí já respondendo outra pergunta, o que eu acho dos e-books? Eu leio e-book no metrô. Né? No metrô eu leio e-book porque é mais fácil de carregar. Eu tenho um e-book na bolsa, um e-book não, né? O Kindle. Eu tenho um dispositivo Kindle na bolsa, então lá eu tenho livros baixados, então eu carrego. E aí já respondendo uma outra pergunta de leituras alternadas. Uma outra coisa, você tem que se conhecer, certo? Eu sei que eu funciono melhor tendo várias leituras paralelas, fazendo várias leituras paralelas. Tem gente que tem que pegar um livro, começar e terminar. Eu não. Eu tenho que ter vários livros diferentes entre si. Um livro de poemas, não ficção, assim, assado, cada um de um jeito. Teatro, a depender do meu humor, da minha disposição, eu pego um ou eu pego outro. É por isso que eu leio, é por isso que rende, apesar de não ler muito. E aí já respondendo outra pergunta, ressaca literária, já tive? Não, por conta disso. Então assim, como eu diversifico, leio alternadamente, eu não misturo as histórias, minha memória é ótima, eu não misturo as histórias, então pra mim isso funciona, eu não fico com ressaca por conta disso. Porque às vezes eu abandono um livro, assim, tô sem saco pra ler ele, aí eu tô lendo outros, certo? Então já respondi sobre livros alternados, quantas horas por dia, já falei, não, com a minha vida hoje não dá para estipular, eu sou irritantemente disciplinada. Isso quer dizer que eu sou organizada? Sou organizada, eu era mais organizada, mas quando a gente tem mais coisa para fazer, alguma coisa escapa. Mas também se eu não fosse organizada eu não daria conta de tanta coisa. Mas eu acho que a disciplina é mais do que isso. A disciplina, ela, além de envolver organização, ela envolve também determinação. Você tem que se determinar, se predispor e cumprir. Então, assim, eu sou irritantemente disciplinada para tudo. É por isso que eu dou conta. Então, se eu falo, eu vou ler este livro este mês, se eu me comprometo com leitura compartilhada, mesmo estando por aqui de coisa, eu vou cumprir. Então, assim, o que eu prometo, eu cumpro. E, então, assim, são características pessoais. Vocês devem ter suas características que podem beneficiar também a leitura. Tem a questão da administração do tempo, tem a questão de se conhecer como funciona. Então, tudo isso ajuda a configurar o seu perfil de leitor. Aliás, o perfil para tudo, né? Ah, uma pergunta muito boa. Se eu acho que a leitura fecha, assim, eu acredito que muita leitura, né? Fecha a mente para pensamentos próprios. Não, para mim não. Acho muito pelo contrário, tem um efeito oposto. Ela não fecha, ela abre. Porque a leitura te possibilita várias associações. Quanto mais leitura, mais repertório. Quanto mais repertório, mais associações. Então, assim, vira aquela história do Tostines. Tem mais repertório porque ele lê mais, ou lê mais porque tem mais repertório, por isso faz mais associações, aí tem vontade de ler mais. Entendeu? Pra mim funciona ao contrário. Não fecha, não. Abre. Eu acho que pra maioria das pessoas. Abre os horizontes, né? Ressaca literária, já falei. Critérios para classificar leituras boas e ruins. Posso fazer um vídeo só sobre isso? Senão esse vai ficar muito longo. Então, assim, eu já tô com 3 vídeos pendurados, né? Prometendo. Rotina de leitura. Então, eu leio pela manhã. Eu leio no metrô. Eu não vou trabalhar de carro, para mim não compensa carro para trabalhar. Eu pego uma linha só de metrô para os 2 trabalhos. Eu moro assim mais ou menos no meio, entre um e outro. A mesma linha, né? Então, pego a mesma linha, vou e volto para casa, para um trabalho, para outro. Então, é a coisa mais prática do universo para mim. Aí eu leio Guilty Pleasure. É o quê? Um prazer que me dá culpa na leitura. Isso implica o quê? Algum gênero literário. Umas 2 pessoas me fizeram perguntas, né? Se eu tenho culpa por ter prazer, por gostar de ler algum tipo de leitura, algum autor, algum gênero. Posso fazer um vídeo sobre isso? Eu tenho muito para falar sobre isso. Eu já estou prometendo o 4º vídeo paralelo, mas eu vou fazer um vídeo sobre isso. Como acelerar o ritmo de leitura sem deixar de assimilar? Eu vou te devolver com outra pergunta. Por que você precisa acelerar o ritmo de leitura? Se você conseguir uma resposta que te satisfaça, aí é uma coisa. Se não, pense bem sobre isso. Agora, se você precisar de uma resposta, a questão depende do que você está lendo, né? A depender do tipo de leitura, tem livro, tem texto que você lê rapidamente, tem parte de livro muito descritivo, que você pode fazer uma leitura transversal, diagonal, alguém chama.
mas tem outras partes que você tem que ler com atenção. E isso depende, não é só porque é descritiva que você tem que ler rapidamente também. Depende, às vezes, a depender do livro, por exemplo, Balzac, quando ele descreve, ali nos elementos de descrição, tem muito sobre personalidade de personagem, muito sobre condição, tem muita coisa interessante para o romance, né? Então, assim, não é porque é descritivo que você vai ler rapidamente. Depende muito, gente. E tem livro que não é para ler rapidamente mesmo, senão você perde muita coisa, né? Por exemplo, O Trato dos Viventes, que eu li, terminei de ler recentemente. É um livro que eu lia muito devagarosamente, né? Eu tinha que cumprir um tanto de páginas por mês, mas não dava para ler muito, era muita coisa para assimilar, muita informação, muita coisa para aprender. O livro que me fazia pensar muito, eu li uma coisa, já fazia trocentas associações, já voltando para aquela questão de fechar mente ou abrir mente, hein? Este livro, O Trato dos Viventes, eu começava a ler ali, às vezes um parágrafo, às vezes eu tinha que parar, associar com um monte de outras coisas e assim, me abrir a percepção para um monte de coisas. Não é um livro para você ler assim, ó. Então, assim, precisa ler rapidamente para assimilar? Às vezes você não precisa, às vezes você não tem, às vezes você não deve. Você tem que repensar sobre isso. Sem falar que cada pessoa tem um ritmo. Tem gente que pensa rápido, tem gente que fala rápido, tem gente que faz tudo rápido. Tem gente que pensa mais devagar, tem gente que é mais lenta, tem gente que funciona de maneira diferente. E uma não é melhor que a outra por conta disso. A gente tem que se respeitar, não pode se violentar. Cada pessoa é de um jeito, não é defeito. É só característica, certo? Então, assim, queria muito ser de outro jeito, mas você precisa ser de outro jeito. Por quê? Melhor pensar bem sobre isso. Projetos e listas de leitura. O que eu acho? Eu acho ótimo, eu tenho trocentos. E é uma forma de a gente ler mais também, né? Eu, pelo menos assim, quando eu começo uma coisa, enquanto eu não dou cabo daquilo, eu não fico sossegada. Mesmo que eu saiba que aquilo não vai ser um processo rápido. Por exemplo, esses projetos de leitura nos quais eu me meti, não é para 1 ano, não é para 2 anos. Quem me acompanha sabe. Mas é uma forma de você se esforçar para dar conta daquilo. Quando eu fiz o projeto, quando eu falo o que faz o Brasil Brasil, eu separei os livros ali em cima, é uma forma que eu achei de ler aqueles livros que são importantes e que sempre iam ficando ali na prateleira, na estante. Então, assim, eu sei que se eu começar, eu vou querer terminar. Nem que demore, mas eu vou querer terminar porque as coisas pendentes, as coisas pela metade me incomodam. Então, eu acho uma boa. Só que eu acho que eu já iniciei projeto demais, né? O primeiro projeto que eu comecei nesse canal, do Holocausto, há muito tempo que eu não leio para esse projeto. E eu tenho coisas para ler. E eu acabei começando outros, enfim. Mas assim, eu não deixo nada pela metade. Uma hora eu vou concluir. Uma outra pergunta sobre projetos de leitura, se tem algum que eu gostaria de fazer, de começar. Não, tenho alguns que eu gostaria de terminar, né? Porque já está me dando aflição ter tantos projetos iniciados. Eu devo ter uns 4 ou 5 iniciados. E assim, tem projeto que é para a vida toda, né? Por exemplo, que faz o Brasil pode ser um projeto para a vida toda, mas esses projetos que eu inicio, a não ser aqueles da revista Bravo, da revista Bula, que já são 100, né? já está o número fechado, esses outros que são temáticos que eu inicio, são sempre na perspectiva de dar conta do que eu tenho no acervo. Eu dando conta do que eu tenho no acervo sobre o tema, já tá bom. Não quer dizer que nunca mais eu vá ler sobre ele, sobre o assunto, mas se eu der conta do que eu tenho aqui, já está razoável. É uma forma que eu achei para ler tudo que eu tenho, né, aos poucos. Organização de tempo de leitura, eu já falei sobre isso, né? Se você priorizar a leitura, você vai achar um tempinho para ler. Seja 10 minutos quando você acorda, 10 minutos antes de dormir, um tempinho no metrô. Se você parar para pensar o quanto você fica em rede social e o quanto você poderia dedicar à leitura, você vai ver que é possível chegar no equilíbrio aí, né? Daquela forma que eu falei, de administração do tempo. Como conciliar leitura, trabalho, blog, canal, lazer, vida social, tal. Eu já falei um pouco disso neste mesmo vídeo até. Deixei essa questão por último para resumir tudo que eu já falei um pouco. Ser disciplinado e organizado, sendo que a disciplina eu acho que é algo mais abrangente do que a organização. Se conhecer bem, saber como funcionam os melhores horários. No meu caso também, para ler mais, né? Se for pensar ler mais. Ler alternadamente. Fazer o que gosta é fundamental.
não deixar nada pela metade também. Você percebe que são características pessoais, né? E vocês devem ter suas características também que podem ajudar. Então assim, eu acho que essas características ajudam, né? Eu gosto das coisas que eu faço, elas de certa maneira estão interligadas, o que ajuda bastante. Eu sou disciplinada, o que irrita bastante muita gente. E eu dou conta. Apesar do lúpus, eu dou conta. Todo mundo fala assim, ah não, pra você ser fichinha eu sei que você vai dar conta. Até me irrita, porque as pessoas às vezes acham que pra mim tudo é fácil fazer. Não é. É que eu termino o que eu começo e eu sou disciplinada. Mas eu quero terminar com duas afirmações que talvez ajudem vocês a entender. Duas afirmações que vão ajudar vocês a entender os resultados que eu apresento. Ou seja, vocês acham que eu leio bastante, não leio tanto assim, e que eu dou conta de muita coisa, e eu acho que isso é verdade, eu dou conta de muita coisa. A primeira afirmação é: eu preciso de ler para existir. Assim como eu preciso escrever para pensar melhor, e por isso eu tenho um blog. Então assim, por que blog, canal? Por que todas essas coisas? Para eu sistematizar melhor a minha aprendizagem, para eu perceber melhor o mundo. O blog também, para eu ter mais vida social, eu sair mais. Quem acompanha o blog, e aí se você não acompanha, já acompanha o Que Vi do Mundo, a página no Facebook, você vai receber tudo do blog. Vê lá que eu falo muito de arte, muito de São Paulo, de viagem, de coisas. Com isso já vou fazer a segunda afirmação. Eu preciso de arte para ter certeza que a vida vale a pena. Não estou querendo com isso dizer que eu sou depressiva, que acho que a vida... Não é isso. É que a arte me reconforta. Então assim, às vezes eu tô muito cansada, às vezes muito estudo, às vezes... Aí eu penso, nossa, eu precisaria bem muito de um museu. Queria um Louvre agora para eu ganhar. Tô precisando muito de um museu imenso, sabe? Eu preciso da arte. A arte tem a mesma função que a religião. Não estou dizendo que é a mesma coisa, né? Não se sintam desrespeitados, quem é religioso, não estou fazendo nenhum juízo de valor inferior, estou falando de função. A arte tem a mesma função que a religião, porque ela lida com a questão transcendental, nossa condição aqui de estar na Terra e a nossa necessidade de transcender. E eu preciso de arte para achar que a vida vale a pena. Eu gosto de religião também, não é isso, uma coisa não exclui a outra. E é por isso que eu dou conta. Por quê? Porque eu preciso escrever, eu preciso ler, eu preciso de arte. Se eu tenho essas coisas como necessidades elementares para este ser, eu vou achar tempo para elas. Porque, voltando ao que eu já disse, a gente faz o que a gente prioriza, apesar do pouco tempo. Certo? Então, espero ter respondido todas essas perguntas. Se vocês tiverem mais perguntas, deixem aqui embaixo. Lembrando que eu vou fazer mais um vídeo para responder as outras perguntas sobre livro favorito, autor favorito e tal, que não vai dar para responder neste vídeo, senão ele vai ficar muito longo. Então vai ter a segunda parte. E quem quiser me perguntar mais, quem não me segue no Instagram, o Que Vi do Mundo, e não viu o que eu postei lá, não e quer fazer pergunta, deixa aqui embaixo que e eu posso fazer um terceiro vídeo, porque muito provavelmente eu vou gravar esse segundo vídeo antes de vocês responderem essas questões, certo? Então, mas vocês podem ir deixando que eu vou gravando quantos vídeos vocês quiserem sobre perguntas e respostas, tá bom? Muito obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal, de me seguir no blog, né, pelo Facebook, o Que Vi do Mundo, e também no Instagram, o Que Vi do Mundo. Beijo e tchau, tchau.